Olá, eu sou a doutora Michele Viana, fisioterapeuta dermatofuncional e a sua tricologista. Hoje estamos aqui para falar sobre quais as causas de queda de cabelo. Quais são as causas mais comuns de queda de cabelo? Bom, as causas mais comuns é uma pergunta muito subjetiva, senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro falando sobre as possibilidades de cair cabelo, né? Mas as mais comuns, né, estão associadas muitas das vezes ao déficit de vitaminas, baixos de minerais e vitaminas por uma alimentação desregularizada. A gente pode estar falando de quedas de cabelos específicas por algum trauma, por algum estresse. A queda de cabelo pode acontecer por um evento específico de uma cirurgia, pode ser uma queda de cabelo pós-parto, uma cirurgia gástrica, pode ser uma cirurgia bariátrica. Então, assim, são algumas possibilidades que podem levar à queda. Dentre muitas outras variáveis dentro desse quadro, a gente pode estar falando também de queda de cabelo. Então, a queda de cabelo ela tem inúmeras causas. Como identificar se a queda de cabelo é normal ou já é considerada patológica? Então, o que torna algo patológico? Algo crônico, algo que você trata e não resolve. Então, assim, existe o nome para queda específico, a gente utiliza o nome eflúvio, né? Então, o eflúvio telógeno, ele pode estar acontecendo numa fase aguda, um pico específico de alguma situação, ou pode ser patológico por conta de alguma interação sistêmica que não foi vista ou que não foi tratada da forma correta, e o corpo continua emitindo um sinal, como queda de cabelo, como uma forma de alertar que algo está errado no sistema, na parte sistêmica. Então, por isso, é necessário um aprofundamento, é necessário um acompanhamento multidisciplinar, outros profissionais da área da saúde, para poder trazer uma melhora e uma possibilidade viável para tratar esse paciente. Então, o crônico, o patológico, ele precisa ser visto por mais profissionais, inclusive. A alimentação influencia na saúde do couro cabeludo e dos fios? A alimentação. A alimentação ela é bom e ruim para tudo, né? A gente sabe que se alimentar bem faz bem para a pele. Então, automaticamente, uma boa alimentação vai fazer bem para os fios, para o cabelo. Então, a alimentação sempre vai ser o carro-chefe de informação, de interação. Então, é importante o acompanhamento com o nutricionista, muito importante. Então, se você está precisando, se você está tendo alguma queixa de queda de cabelo, procure também um nutricionista. Ele também vai ser muito importante no seu processo. O estresse pode causar queda de cabelo? Se sim, de que forma? Estresse. Estresse e queda de cabelo. É uma pergunta boa, até porque quem não se estressa hoje em dia, né? Então, assim, a questão do estresse, ele está muito ligado também a algumas demandas sistêmicas a nível de doenças de pele. Então, assim, por que algumas pessoas se estressam e o cabelo não cai? Outras se estressam e o cabelo cai. Na verdade, o estresse ele está associado a um sistema de inflamatório que o corpo acaba reagindo e gera a queda de cabelo.
Então, sim, o estresse muitas das vezes vai reagir com o cabelo, gerando essa queda. E isso faz parte do processo de queda, isso faz parte, inclusive, de um processo de tratamento. Então, acompanhar o paciente que está com uma demanda de estresse e queda de cabelo também é importante, um acompanhamento psicológico. Como é feito o diagnóstico aqui na sua clínica? Diagnóstico. A gente tem um cuidado muito grande quando o paciente chega ao consultório para tentar fazer uma abordagem onde esse possível diagnóstico não seja algo que vá trazer também para esse paciente uma notícia que muitas das vezes o paciente fica com muito medo do que vai ouvir. Então, assim, o diagnóstico, o mais importante do diagnóstico é uma boa anamnese. Então, questionar e saber o máximo da história clínica, da história desse paciente é fundamental no processo. Por isso que dura, em média, 1 hora uma consulta, porque são feitas perguntas muito específicas para isso. Existe a leitura dos exames de sangue, que são fundamentais também no processo, sim, elas vão me ajudar. E existe também um recurso chamado tricoscopia, que é um aparelho que a gente utiliza para fazer uma leitura local do couro cabeludo, para visualizar através de imagens como aquele cabelo está reagindo. Você está tendo algum padrão específico de calvície, um eflúvio, enfim. Tudo isso faz parte do processo de diagnóstico do nosso tratamento. Tem algum exemplo de casos que você possa contar pra gente? Bom, casos a gente aqui não falta aqui é casas, né? A gente atende, graças a Deus, uma demanda muito grande de pessoas que buscam o nosso tratamento, que buscam, né, esse acolhimento que a gente oferece aqui com o tratamento, eu e minha equipe. E temos, assim, histórias incríveis para serem contadas que eu falo que daria um bom livro. Lembrando aqui de um caso específico agora, me veio à mente uma paciente que procurou a gente muito jovem e ela apresentava uma espécie de alopecia que a gente dá o nome de areata. É quando a gente já viu aquelas marcas bem específicas, assim, fica aquele buraco bem redondinho, bem específico em alguma área do cabelo, cai tudo. Então fica bem carequinha. Então ela estava com algumas dessas placas, essas áreas no couro cabeludo, sem cabelo, estão com o padrão de alopecia areata. E quando ela chegou até o consultório, ela veio com a mãe, veio com o noivo dela na época, que hoje estão casados, e por conta de um trauma emocional que ela vivenciou, né, na vida dela, acabou acontecendo esse fato. A questão toda é que ela queria muito fazer o tratamento na clínica, eu não a conhecia, e para ela chegar até aqui, ela precisou de ajuda de pessoas, ela fez uma vaquinha virtual, contando o caso dela. Eu não soube de nada disso, eu fui saber depois, inclusive, que aconteceu tudo isso. E ela veio até a clínica e conseguiu, né, fazer todo o tratamento. A gente conseguiu fazer um bom acompanhamento com ela, inclusive. Mas o mais interessante foi que ela estava muito decidida a vir aqui, porque ela queria fazer aqui com a gente o tratamento. E acionou muitas pessoas para isso. Então, ela mostrou isso, inclusive, nas redes sociais dela para acompanhar. E foi muito lindo o processo, porque ela teve uma recuperação incrível. A gente, graças a Deus, conseguiu recuperar esse cabelo. Ela está lindíssima, mais do que nunca. Mas a repercussão que isso deu foi bem interessante. E como ela chegou até aqui também foi marcante aqui pra gente. Emocionou toda a clínica, o processo dela. E isso é uma marca muito comum aqui no nosso trabalho, sabe? A gente se emociona de verdade, a gente vive o que faz aqui, a gente se entrega para tentar ajudar o máximo de pessoas, porque elas chegam muito sensibilizadas. E esse cuidado, esse olhar, esse amor que eu e minha equipe a gente promove através do nosso trabalho, eu tenho certeza que é um grande diferencial que as pessoas hoje, inclusive, sentem falta. E isso é um caso, dois, muito lindo que a gente vivenciou aqui. Dica final para passar para você, que pode estar passando por um problema de capilar, de queda, e às vezes você não comenta com ninguém, ou as pessoas, inclusive, minimizam a sua dor. Não deixa e não espere muito tempo. Se hoje você está incomodada, está fora do normal a sua queda ou a sua queixa, busque ajuda quanto antes. Quanto mais cedo, quanto mais rápido você buscar ajuda, uma boa ajuda, mais cedo e mais rápido a gente consegue ter respostas e uma recuperação melhor. Então a dica que eu dou é: tá com problema, busque ajuda. Não fique esperando o tempo passar. O tempo ele é fundamental no processo de resposta. Aproveitando,
deixe o nosso @dermatocapilar. Entre em contato comigo, com a minha equipe, se você está precisando de ajuda. Eu sou a doutora Michele Viana, eu sou tricologista, por que não? Olá, pessoal. Sou Paula Iagli, já trabalho há mais de 20 anos em direito sucessório, patrimonial, e hoje aqui no programa Conexão eu vim trazer aqui para vocês a questão da doação, que também é muito usual e também gera muitas dúvidas, e que cada vez vem se utilizando mais a doação como um planejamento sucessório. E não só em termos de você estar, podendo passar esses bens em vida para os filhos, mas como também mais uma forma de ajudá-los, porque quando você não faz essa doação, e esses bens depois da sua morte, eles vão ter que ir para o inventário, para uma partilha, tem tributos em cima dessa transmissão. E muitas vezes os herdeiros não estão preparados para pagar esse tributo, o imposto que a gente chama de imposto da morte, imposto causa-morte, o ITCMD. E são muitas vezes valores altos, dependendo da quantidade de bens. E os herdeiros não têm muitas vezes dinheiro para fazer esse inventário. E com isso, os bens ficam lá parados, muitas vezes não tem como administrar, porque, quando você falece, esses bens eles passam, integral para os herdeiros, que a gente fala que é o direito de Sazini, ele passa para os herdeiros, mas tem que regularizar essa passagem, essa transmissão. E a gente regulariza como? Através do inventário. Então você tem que fazer o inventário, vai fazer a partilha, na partilha vai ficar, determinado para quem vão ficar aqueles bens, e depois vai se registrar, vai ter que fazer um registro, que como a gente diz, só é dono quem registra. Então vai ter que fazer o registro desses bens no RGI, de cada pertinente a cada imóvel, e aí sim, passam a ser donos, os herdeiros passam a ser realmente donos daqueles bens. Mas não se tem dinheiro para isso, porque dependendo do valor dos bens, você vai ter aí um pagamento de imposto que pode variar de 4 a 8%. Então, dependendo do valor do bem, você vai chegar em valores assim bem altos, 100.000, 200.000, 1.000.000, só de imposto. Então, os herdeiros muitas vezes não têm esse dinheiro. E quando você faz essa doação em vida, eu vou pagar imposto, você vai pagar imposto, porque depende de como você faça a doação. Se você vai fazer essa doação de forma gratuita ou de forma onerosa. Se é uma doação, não, eu vou doar esses bens para os meus filhos. Você está fazendo uma doação gratuita, você vai pagar imposto também. Só que você tem muitas vezes uma condição melhor que os seus filhos. E é mais fácil você já estar regularizando isso do que no futuro seus filhos não terem condições realmente de fazer esse inventário. É melhor doar em vida ou deixar em testamento? Então, como eu disse, quando você faz essa doação em vida, você já está ali estipulando e está ajudando o seu filho, uma vez que você vai fazer o pagamento desse imposto. E você também pode fazer essa doação com usufruto para você. Então, você não vai estar perdendo a administração total desse bem. A propriedade, como é que fica? Ela é transferida para os donatários, para os filhos, mas eles não vão poder, vender esse bem. Você pode, inclusive, botar cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade, impenhorabilidade, que também são formas de estar protegendo esse bem para os seus filhos. Então você pode gravar essa doação com cláusula de várias cláusulas, como eu disse, incomunicabilidade. Se ele casar novamente, se casar novamente, esse bem não vai se comunicar em caso de divórcio. Você pode colocar esse bem é impenhorável, que no caso não vai servir para pagar uma dívida, porque ele é impenhorável. Você pode colocar também que ele vai ser, que ele não vai poder vender. Então você também se resguarda, não só o seu filho, mas como você também pode se resguardar com essas cláusulas. E como eu disse, você coloca o usufruto. O que é o usufruto? Você pode usar, você pode alugar, você pode emprestar.
Então esse bem ele vai ficar ali, com 2 pessoas, vamos botar assim, porque mesmo que você não coloque essas cláusulas, ele pode vender? Até pode, se você não colocar. Mas quem comprar esse bem vai ter que respeitar o seu usufruto. Então, se você mora naquele bem, mesmo que seu filho venha vender esse imóvel, a pessoa vai ter que respeitar, porque você mora lá. Então o usufruto vitalício, até a sua morte. Então, se alguém resolver comprar esse imóvel, mesmo sabendo que tem um usufruto vitalício, você vai continuar morando ali. E você ainda pode botar cláusula. Se mesmo assim você se sentir inseguro, você vai colocar uma cláusula que é inalienável esse bem, que ele não vai poder estar vendendo esse bem. Isso é uma forma. E qual seria a melhor maneira? A doação ou o testamento? Bom, a doação você realmente já vai ter que pagar ali o imposto. E o testamento não. No testamento você vai pagar a escritura pública desse testamento, se você fizer um cartório de notas, que é o que nós recomendamos, pela segurança jurídica do ato, para que amanhã ou depois ele não venha a ser contestado. Que algum herdeiro que se sentir prejudicado, ele pode contestar esse testamento. Como nós temos vários exemplos, um deles é o Zagalo, que os filhos estão brigando pelos testamentos. Eles tentaram impugnar, tentaram anular o testamento da mãe, e depois agora estão tentando anular também o testamento do Zagalo. Então, assim, veja que quanto mais segurança você trouxer para esses documentos, principalmente que, né, vai ser após a sua morte, é importante. Por isso nós falamos, faça através de um cartório de notas, através de uma escritura pública, que tem fé pública, que está fazendo um cartório. Então você vai colocar, então você pode ter, você não vai pagar um imposto, que é um valor maior, mas você paga sim um valor para esse testamento conforme aqueles bens que você está levando ali para aquele testamento. Então eu já falei, você pode não vai pagar imposto, mas você vai pagar um valor lá nos emolumentos para fazer o testamento e de acordo com os bens que você vai colocar lá. E pode ser que tenha algum problema que alguém venha tentar impugnar ainda esse testamento, mesmo ele sendo público. Já na doação, não. Você já está transferindo ali aquele bem. Então, não vai ter esse problema de como teria no testamento. Se você cumprir todos os requisitos, todas as normas legais para fazer essa doação, você já não vai ter esse problema que pode vir a ter no testamento. Então, como eu disse, eu aconselho que faça, se for escolher realmente a via de testamento, que seja feito no cartório de nota, por uma questão de segurança. E se você entender que, por uma comodidade, por uma facilidade para os seus filhos, faça uma doação em vida, na qual ali você já vai estar regularizando o seu patrimônio, já vai ficar tudo distribuído, não vai ter esse problema de fazer o inventário se você colocar uma cláusula de usufruto, porque, como eu disse, extinguir o usufruto com a sua morte, ele não vai precisar fazer o inventário se só tiver esses bens. Claro que se você tiver conta corrente, se você tiver aplicações, por exemplo, outros bens, você venha deixar outros bens após até mesmo essas doações, terá que ser feito o inventário. Mas se você fizer a doação desses bens e não comprar outros imóveis, não tiver outros bens, ele não vai ter que fazer o inventário, que também seria algo mais custoso para ele. Então fica aí essa minha dica, essas duas possibilidades. Eu vou deixar também aqui as minhas redes sociais, caso vocês tenham alguma dúvida, pode me mandar um direct, pode mandar no WhatsApp. E no meu Instagram é @advogada Paula, JGL. Tem também o meu site, que é paulajgladv.com.br, e meu WhatsApp, 21 97 853 2662. Olá, pessoal. Meu nome é Orlando Maia, sou médico neurocirurgião, trabalho aqui no estado do Rio de Janeiro, na capital, no Rio de Janeiro, e essa especialidade de neurocirurgia
abrange uma série de cirurgias e tratamentos de modalidades que envolvem desde cérebro até a nossa coluna, né, com as doenças da coluna vertebral. Doutor, o que exatamente é a neurocirurgia e quais são as principais áreas de atuação? Essa pergunta é bem interessante, porque a neurocirurgia a gente tem, parece que é só cirurgia, né? Mas nem todos os tratamentos são efetivamente cirúrgicos, né? O tratamento da neurocirurgia envolve o cérebro propriamente dito, as dores crâniofaciais e o tratamento de toda a coluna vertebral com as suas doenças da coluna vertebral, que as mais comuns estão relacionadas aos discos intervertebrais, né? São as hérnias de disco. E quais doenças do cérebro e da coluna mais exigem acompanhamento de um neurocirurgião? O fato mais importante é que a doença mais prevalente em todo o mundo se chama acidente vascular cerebral, AVC. O AVC, uma em cada 6 pessoas na vida vai ter um AVC. É uma doença extremamente importante, isoladamente, né? Quando a gente separa aí os cânceres de uma forma geral, né? Porque o câncer seria mais frequente se pegar todos os tipos juntos, mas o AVC separadamente é a doença que deixa mais consequência ou mata no mundo, né? Dada a importância. E um dado muito importante: 80% dos AVCs são evitáveis, ou seja, é uma doença, se você fizer exames preventivos, se você buscar esse tratamento previamente, você tem menor probabilidade de ter essa doença. Doutor, existem sinais de alerta que indicam a necessidade de procurar um especialista? A pergunta é muito importante porque sinais de alerta significam possibilidade de você tratar uma doença que é evitável, né, antes que ela ocorra. No AVC, que é a doença que falamos anteriormente, que é muito comum, né, 1 em cada 6 pessoas vai ter essa doença. Os sinais de alerta são aqueles que estão relacionados a coisas transitórias, o que a gente chama de isquemias transitórias, que são, eventualmente, perda da consciência, né, a pessoa que dá aquele famoso apagão, ou a pessoa perde a visão temporariamente de um olho, ou tem uma vertigem que melhora, ou uma alteração de fala que melhora. Esses sinais de alerta, eles são muito importantes, porque eles não podem ser deixados para lá. E é muito comum, até atualmente, a gente falando repetitivamente disso, que é uma coisa que pode ser evitável, de você receber contato de pessoas que, assim, tiveram um sinal de alerta e no intuito de tentar melhorar, a pessoa vai dormir ou vai descansar, achando que isso vai promover uma melhora. Não, esse sinal de alerta tem que procurar imediatamente um pronto-socorro, uma emergência, para que os exames sejam feitos e possa evitar um mal maior, que seria o AVC. Esse é o sinal de alerta do AVC. Se a gente for falar sobre doenças da coluna, existem outros sinais de alerta, né? Por exemplo, a doença mais comum da coluna, que é uma hérnia de disco, que também é um tratamento evitável, né, é uma doença evitável. O principal sinal de alerta é dor. Mas assim, dor nas costas, dor lombar, todo mundo tem. Mas existem dores que são diferentes de uma dor lombar convencional, ou seja, aquela dor que está relacionada a uma dormência na perna, um formigamento na perna, ou uma paralisia de alguma das pernas, a gente falando da hérnia de disco lombar, né, é um sinal de alerta de algo mais importante. Se a gente for falar da hérnia de disco cervical, seria um sinal de alerta uma dor com fraqueza de um dos braços, fraqueza na mão, dormência, formigamento. Então, isso são sinais de alerta das doenças de coluna. Muita gente associa neurocirurgia apenas a cirurgias complexas. Quais tratamentos não cirúrgicos também fazem parte da especialidade? Quando a gente vai falar de coluna, eu digo o seguinte: de cada 10 casos de hérnias de disco, 7 não tem necessidade de um procedimento cirúrgico invasivo, né? Então, assim, só 30% vão chegar a fazer algum procedimento mais invasivo. Então, assim, existem tratamentos que a gente chama de tratamentos minimamente invasivos. Na coluna, a gente fala sobre bloqueios anestésicos, radiofrequência e até cirurgias também minimamente invasivas, que seriam cirurgias feitas por vídeo, chamado videoendoscopia da coluna. Isso hoje domina muito a nossa prática diária de tratamento. Quer dizer, os tratamentos minimamente invasivos, quando necessários, eles têm preferência às cirurgias convencionais, né, que eram feitas de maneira maior, de maior abertura, maior agressividade para o organismo.
Quando a gente fala do tratamento das doenças cerebrovasculares, que são os aneurismas, as malformações, os AVCs por si só, eles também evoluíram para tratamentos que são hoje feitos através de catéter, onde a gente vai com um cateterzinho navegando na circulação. No caso do AVC, a gente vai lá e retira, aspira aquele coágulo que fechou o vaso. O aneurisma é ao contrário, o aneurisma é uma doença que promove uma hemorragia, a gente vai lá e entope aquele causador da hemorragia, que é o aneurisma, que é um saquinho, né, que está lá no cérebro. Então, a gente evoluiu muito nesse tratamento, mas a gente sempre busca uma medicina preventiva, uma medicina que a pessoa não precisa chegar ao tratamento, que é a tentativa de tornar essa doença evitável, seja ela o aneurisma, seja ela a malformação cerebral, seja ela o próprio AVC ou a doença de coluna por si só. Doutor, eu queria agradecer aqui o ensinamento, o seu ter passado pra gente. E como é que faz para te procurar? Como é que é? A gente tem Instagram, site? A gente tem todas as mídias sociais, todas elas têm o mesmo caminho, DR minúsculo, que é de doutor, né? Orlando com O normal, Maia, M-A-I-A. Olá, me chamo Rayane Torres, sou advogada há 13 anos, especialista em direito contratual, direito empresarial e direito imobiliário. E estou aqui no Conexão Brasil para poder responder algumas perguntas e tirar algumas dúvidas. Doutora, o que é direito contratual e a sua importância? O direito contratual, ele rege todas as nossas relações. Hoje tudo é contrato, até mesmo acordos, né, que a gente possa fazer de forma verbal, a gente tem uma validade ali. É claro que um contrato é diferente, né, de um contrato verbal, um contrato devidamente redigido, mas todas as nossas relações hoje são contratuais. Se você entra dentro de um carro, de um aplicativo, se você faz uma compra pela internet, se você tem uma empresa e você vai celebrar negócios, uma prestação de serviço daquela empresa, se você vai contratar algum serviço para sua empresa. Então, o direito contratual é o direito que rege as nossas relações cotidianas, né? E fala agora exemplos de cláusulas que causam problemas frequentes. Cláusulas que causam muito problema. Cláusulas de pagamento quando não são devidamente ajustadas, cláusulas de multa por atraso de pagamento, cláusulas de rescisão, né, notificação prévia para uma rescisão de um contrato, um prazo mínimo, porque às vezes quando você vai rescindir, qual é o prazo que você tem? Porque quem está te prestando um serviço, né, ou outra parte, precisa se programar até mesmo por uma questão de fluxo de caixa. Então, quando você não tem essas previsões contratuais, isso acaba gerando muito problema. Quando você não tem uma cláusula ali de você interromper uma prestação de serviço por causa de inadimplência. Imagina, você está prestando um serviço e a pessoa está ali inadimplente e você não tem uma cláusula que preveja como agir nessas situações. Você vai onerar a sua empresa prestando um serviço e você não vai estar recebendo. Então, essas cláusulas, muitas vezes que são passadas, ou cláusulas que têm o objeto do contrato muito genéricas e não específicas, acabam gerando muitos problemas, são as mais comuns. Diferença entre contrato simples e bem elaborado. Contrato simples é aquele contrato que a gente pega ali na internet, aquele contrato que a gente pega pronto. Contrato simples é aquele contrato que não regula de fato ali as obrigações das partes e não prevê essas questões como rescisão, penalidades, multas. O contrato complexo, ele é um contrato que tem uma assessoria e ele busca atender de fato as atividades das partes ali e a prever, né, situações que possam evitar maiores litígios e brigas e discussões entre as partes. Agora você pode contar alguns casos de sucesso ou histórias comuns que você tem aqui no seu escritório? Em termos de contrato, nós tivemos um caso de um cliente que foi um problema, ele veio para nós, né? Ele era um contrato que foi feito por um outro advogado,
mas ele não previa realmente a suspensão da prestação de serviço em caso de inadimplência. Então, isso foi um grande problema. A gente precisou fazer um aditamento desse contrato, conversar entre as partes, regular ali a inadimplência, né, da prestação de serviço, fazer um aditamento desse contrato para poder regular a prestação de serviço e pagamento. Porque justamente isso, imagina você estar prestando ali um serviço, você não ter uma contraprestação adequada. Quando é a hora de procurar um advogado para contratos? Do primeiro momento que você decide formalizar um negócio ou prestar um serviço, né? Às vezes acontece aqui, eu recebo muito no meu WhatsApp mensagens: doutora, eu celebrei um contrato, mas não tinha previsão de pagamento. Doutora, celebrei um contrato, mas faltou isso, isso, isso. Então, essa é a importância. Às vezes, eu celebrei um negócio, mas não fiz um contrato. A gente teve um caso de um cliente que fez um pagamento inicial de R$ 50.000 e não consegue mais falar com as partes, né? Foi um acordo ali entre cavalheiros, Uhum. que não foi celebrado com um contrato, e ele agora está desesperado porque ele entende que ele tomou um prejuízo, né? Então, buscar um advogado para assessorar é desde o início. Dicas rápidas sobre contratos de prestação de serviço e locação. Contrato de prestação de serviço, você deve prever adequadamente o objeto, as obrigações dessas partes e a questão de continuidade de serviço, né? O tempo de prestação, caso de inadimplência de entrega de um serviço, como que isso vai ser resolvido numa inadimplência de pagamento para você prestar o serviço. Contratos de locação. É sempre importante você olhar adequadamente direitos de locador, direitos de locatário. Algumas questões a lei não trata expressamente. Por mais que as pessoas digam assim, mas certas coisas estão na lei, mas algumas coisas são de ter salvo, estipulado em contrário entre as partes. Então, é sempre bom você colocar no contrato de locação as coisas de forma expressa, não deixar tudo ali para a legislação, porque algumas coisas têm ali as suas convenções entre as partes, né? E também questões como rescisão de locação, em caso de multa, de não pagamento. Então, tem todas essas coisas que são importantes você olhar adequadamente no contrato de locação. Com certeza. E para quem quiser te procurar, como é que faz? Só buscar ali meu Instagram, Rayane Torres Advogada. Tem o meu telefone do escritório, tem também aqui o meu direct. Será um prazer. Sou Murilo Esteves, advogado, titular da empresa Esteves de Carvalho Advogados Associados. Nossa empresa, esse ano, comemorou 40 anos de existência e prestando relevantes serviços a diversos clientes em todo o cenário nacional. Hoje, nós temos as nossas atividades voltadas para o direito bancário e o direito imobiliário. Eu gostaria muito de dar ênfase ao direito bancário, posto que quase todo cidadão comum hoje tem negócios bancários envolvendo financiamento imobiliário, financiamento de veículo, financiamento de motocicleta, financiamentos de cartão de crédito, né, no rotativo, e contas garantidas, e também o capital de giro das empresas, né? E eu costumo dizer para os meus clientes que todo e qualquer contrato bancário contém abusividades, tá? E o cliente hoje tem que fazer valer os seus direitos. Doutor Murilo, a contratação de um advogado para resolver dívidas bancárias gera gastos para o cliente? Excelente pergunta, João. Pelo seguinte, todo cliente que vem ao meu escritório com um problema bancário, geralmente coloca essa situação. Poxa, doutor, é, é justo, assim, seria bom eu gastar dinheiro com a contratação de um advogado para tentar solucionar uma dívida bancária? E eu costumo dizer para os meus clientes o seguinte: isso não é um gasto, isso é um investimento que ele está fazendo no patrimônio dele, pois a surpresa que o cliente tem após fazermos uma auditoria na economia do contrato dele, com as abusividades que estão ali inseridas, ela é muito grande e há um significativo
crédito em favor do cliente que nós verificamos em quase todos os contratos que nós analisamos. Como funciona a tramitação para a contratação desse advogado? Pois bem, João, o cliente chega ao nosso escritório e a gente pede a ele uma cópia da íntegra do contrato dele, bem como de um extrato de evolução de dívida. Esse extrato de evolução de dívida, ele contém todas as parcelas pagas pelo cliente desde o início do seu financiamento e as futuras. Com base nesses dados, a gente faz uma auditoria com uma empresa terceirizada, especializada em auditoria bancária, e essa empresa, ela aponta quais são as abusividades cometidas naquele contrato, bem como qual seria o novo saldo devedor do cliente, já expurgando tais abusividades. E além do novo saldo devedor, eles projetam uma nova parcela, né? A parcela mensal, já com essas deduções. O banco resolve amigavelmente com esse laudo do contrato? Não, de forma alguma o banco não resolve amigavelmente. Já tentamos fazer algumas notificações ao banco, tá? Solicitando o contato para tentar resolver amigavelmente essa questão, mas o banco não resolve porque eles não reconhecem esse laudo feito por empresa terceirizada, tá? Nesse caso, nós temos que judicializar essa questão através de uma ação de revisão de cláusulas contratuais, cumulada com ação consignatória. Por quê? Porque eu digo para o meu cliente o seguinte, e aqui há vários clientes que chegam dizendo o seguinte: "Ah, doutor, então eu posso parar de pagar?" Não, você não pode parar de pagar. Você vai ter que consignar aquele valor que está indicado no laudo, que seria o seu novo valor, após a dedução do seu saldo devedor, das parcelas, dos valores que foram apurados como abusivos na auditoria bancária. Então, a auditoria bancária, como eu disse, ela faz um laudo onde ela expurga todas essas abusividades e projeta o seu novo saldo devedor e também a sua nova parcela em cima desse saldo devedor. Essa nova parcela, ela tem que ser depositada em juízo no bojo do processo, tá? E através dessa ação consignatória acumulada com a revisional, a gente também pede uma antecipação de tutela para que o cliente possa depositar essa parcela judicialmente e o banco se abstenha de negativar o nome do cliente, bem como de tomar as medidas judiciais visando a retomada do imóvel. E só o cliente inadimplente pode fazer essa rescisão? Não, João, muito pelo contrário. Eu costumo dizer aqui para os meus clientes que mesmo que você tenha um contrato, que você esteja em dia com as suas obrigações, tá? Você pode procurar fazer essa revisão e você pode também reduzir as suas parcelas, porque com certeza essa auditoria bancária vai alcançar abusividades cometidas nesse contrato. Por quê? Esses contratos, tá, de financiamento bancário, todos os contratos bancários são contratos de adesão, são aqueles contratos que já vêm com as cláusulas prontas e o cliente adere a elas, por isso ele é chamado de contrato de adesão. Olha, você tem que assinar aqui. Ah, mas eu não concordo com essa cláusula. O banco não muda, tá? Então, mesmo que o cliente esteja adimplente com o seu contrato, ele pode fazer essa revisão, tá? E reduzir as suas parcelas, tá? Tem clientes aqui que falam assim: "Ah, mas eu vou parar de pagar." Não, não para, tá? Você vai ter que pagar. "Ah, o banco me devolve dinheiro?" Não, o banco também não te devolve dinheiro. O valor das abusividades que foram encontrados no laudo pericial serão compensados na sua dívida, tá? O banco não te faz um cheque nem deposita valor para você, de forma alguma. Há o instituto da compensação, que é previsto na nossa legislação, então é assim que tramita esse tipo de processo, tá? Entendi. Pela nossa experiência, o que acontece? O cliente ganha essa liminar, começa a consignar, ou seja, depositar as parcelas mensais no processo, tá? O banco é citado, ele vai contestar a ação, tá? Mas ele fica privado de receber o dinheiro, que está lá depositado em juízo. E também ele fica engessado, porque ele não vai conseguir retomar o imóvel. Isso vai gerar o quê? Um acordo. Sim. Certo? O banco então vai fazer o acordo e somente nesse caso o banco faz um acordo, que é um acordo que é homologado em juízo, homologado por uma decisão judicial. E no caso da pessoa que parou de pagar esse financiamento já há algum tempo, assim, como é que funciona? Como é que é feito? Sim, nesse caso, o que que a gente faz? A gente, no bojo do processo, historia que, em função dessas abusividades cometidas, tá? Esse contrato se tornou excessivamente oneroso para o cliente, que gerou esse saldo devedor que não foi adimplido por ele. E a gente, então, pede para que seja revisado e ele passe a pagar essas parcelas
essa quantidade de parcelas em aberto já dentro do novo valor indicado pelo laudo pericial. Ou seja, a gente não deixa de pagar o banco, a gente tenta colocar, atualizar a dívida do cliente, tá? E consignar esse valor atualizado também. Doutor Murilo, como funciona isso no sistema SFI, que é o Sistema Financeiro Imobiliário? Ah, muito bom. O sistema financeiro imobiliário ele é diferente do sistema financeiro de habitação, tá? Porque o sistema financeiro imobiliário ele abarca financiamentos imobiliários acima de R$ 1.500.000, né? São financiamentos de imóveis de luxo, inclusive o próprio mutuário, quer dizer, o próprio financiado, né? Ele pode ter mais de um financiamento e são valores e prazos, né, mais extensos de pagamento. Eh, Há uma curiosidade que, recentemente, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, determinou que, nesses contratos do SFI, do Sistema Financeiro Imobiliário, é vedada a cobrança de capitalização de juros, ou seja, de juros sobre juros. E isso gerou ou gerará, tá, um alívio muito grande nas parcelas e no saldo devedor de quem tem esse tipo de financiamento, tá? Mesmo estando em dia. Assim, o detentor desse tipo de contrato, desse tipo de financiamento, tá, ele passa a ter uma benesse com essa decisão do STJ, porque o seu contrato vai ter esse expurgo, né, do cálculo, né, da capitalização de juros, que é justamente os juros sobre juros, e isso vai realmente aliviar muito também na parte do sistema financeiro imobiliário, tá? Porque, segundo o entendimento do STJ, a lei que criou o sistema financeiro imobiliário não autoriza a capitalização de juros, ao contrário do que acontece com a lei que criou o sistema financeiro de habitação, tá? A gente vê até uma divergência aí, né? Os financiamentos maiores têm essa benesse do judiciário, em detrimento dos financiamentos menores, mas realmente é o que está hoje ocorrendo aí no mercado. Olá pessoal, Caça Vazamento RJ, mais uma vez participando do Conexão Brasil. Quero mandar um salve para todos os telespectadores da Com Brasil TV, mais uma vez com essa oportunidade de poder fazer alguns relatos. Vocês podem ver que a Caça Vazamento RJ é a empresa mais certificada e equipada do Brasil, né? É o número 1 do Brasil. E eu faço essas colocações, aproveito o momento para fazer alguns relatos, trazer mensagem para o público consumidor. Vocês podem aqui ver, eu tenho sempre exposto na Com Brasil TV diversos equipamentos, tecnologia, isso tudo para ratificar a importância da nossa empresa. Não somente com os equipamentos que nós implementamos no mercado, 80% do que é usado hoje em dia nesse tipo de prestação de serviço foi trazido pela Caça Vazamentos RJ, eu, Naldir Melo. E boa parte eu expus para o público, digamos a maior parte, né, para poder melhorar esse tipo de qualidade de prestação de serviço no Brasil. Não somente os equipamentos, que vocês podem dar uma olhada aqui, também nós nos preocupamos muito com as certificações, né? Os registros, os treinamentos. E isso, o que acontece? Isso faz com que o resto do Brasil, os prestadores de serviço nessa área de busca de vazamento de água, também eles se veem na necessidade também da melhoria, né? Então isso é muito bacana, a gente pôde levar para o Brasil toda essa melhoria, essa progressão nesse tipo de atividade, sendo que eu me direcionando ao público consumidor, porque você sabe que tem golpe, né? O golpe está aí, cai quem quer, como o pessoal diz aí, né? Então, as pessoas, sabendo que há necessidade da melhoria, das certificações, de série de equipamentos, né? Porque com a nossa progressão levada ao Brasil, eles também se veem nessa necessidade. E alguns buscam um caminho mais curto. O que é o caminho mais curto? Eles dizem que tem certificações, eles falam coisas de forma ilegal, né? De forma ilícita. Eles colocam que existe conselho de classe, normas regulamentadoras. O que eles fazem? Eles vão lá no site deles, nas propostas, eles pegam as logos, por exemplo, nós somos associados à BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Isso aí eles geram um custo.
gera um custo anual, você tem que pagar, você tem que sempre estar se atualizando, sempre se informando. Aí é fácil para outra empresa, né? É o golpe, tá aí, cai quem quer. É fácil para outra empresa chegar e pegar o logo da BNT e colocar no seu site, colocar na sua proposta, colocar no seu relatório técnico. Quer dizer, é uma mentira, né? Aí o que acontece? Da mesma forma, os registros no conselho de classe. Então, o público consumidor não sabe, né? É verdade, ele tem mesmo esse registro, está em dia, não está. Então, é obrigação do público consumidor pedir à empresa prestadora de serviço. Então, você, por exemplo, a nossa empresa, né? Você pode ver no nosso site, nós alegamos ter diversas certificações. Né? Alegamos e temos como comprovar isso. Então, o cliente nos pede. Você está dizendo que tem, mas é verdade ou é mentira? Como é que você pode provar isso? Aí a empresa tem a obrigação de encaminhar isso para o cliente. E é fundamental, é imprescindível o cliente pedir ao prestador de serviço, para ele não cair no golpe. Ele tem que pedir essas certificações e o prestador de serviço tem que encaminhar, a empresa, o profissional tem que encaminhar. Para você prestar esse serviço, você tem que ter norma regulamentadora, você tem que ter registro de conselho de classe, formação técnica, conhecimento técnico e científico. Senão, não é qualquer profissional que pode exercer essa atividade. O bombeiro tem todo o nosso respeito, eu tenho dito isso continuamente. O bombeiro merece todo o nosso respeito, o bombeiro vai fazer o conserto. Eu atuo, né, de forma especializada em fazer a detecção de vazamento. Eu não ocupo a área do bombeiro, da prestação de serviço do bombeiro. Eu não faço conserto. Eu não misturo atividades. O conserto quem faz é o bombeiro, que é o profissional que vai nos ajudar. O reparo ele vai fazer. A análise, a investigação, cabe à nossa empresa. Cabe a uma empresa especializada. Então, o que acontece? Então, o fundo de quintal, o golpista, ele diz que tem também essas certificações. Então, o público consumidor tem a obrigação de pedir para confirmar se tem ou não. Ele tem que encaminhar tudo isso, se está em dia, se está pago, se o registro de conselho de classe está ativo. Às vezes, ele coloca um registro de conselho de classe que não pertence àquela área. Ele pega lá e tem um registro, por exemplo, o Conselho Federal dos Técnicos Industriais, tem um registro, mas a formação daquele técnico é outra. Ele não é, no mínimo, para exercer atividade de busca de vazamento de água, tem que ser um técnico em edificações, pelo menos, um tecnólogo, um engenheiro, um arquiteto. Não pode um profissional de outra área exercer atividade de técnico em edificações, bem como um técnico de edificações não pode exercer atividade de outra área. O técnico de edificação estudou para a parte de construção civil, patologia da edificação, leu uma planta, estudo do solo. Então, isso cabe ao técnico de edificação. E por isso que ele está voltado para a busca de vazamento de água. Aí um profissional, um golpista, diz que tem um registro no conselho de classe, ele pega de um profissional de outra área e coloca lá dizendo que tem um registro. Aí o prestador, o público consumidor tem que pedir, tem que consultar. Eu quero saber se o profissional que vem aqui exercer a atividade, ele tem um registro ou não tem registro, está ativo ou não está ativo? Qual o profissional que vai vir aqui? Né? Quem vai fazer o exercício, quem vai exercer essa atividade dentro da casa do cliente, da empresa, das indústrias, quem vai exercer a atividade é o profissional habilitado com registro de conselho de classe. Não pode ser qualquer pessoa sem registro. É crime, previsto no Código Civil, previsto nos conselhos de classe, então ele tem que ter conhecimento técnico científico voltado para aquela área. Você imagina um profissional técnico de edificações exercer uma atividade na saúde pública, na parte de medicina. É um absurdo, é crime, né? Não pode exercer isso. Tem como a busca dos vazamentos de água. Então, nós temos apregoado isso para todo o Brasil. Para quê? Para elevar essa qualidade de prestação de serviço, para melhorar essa atividade, para que todas as pessoas que contratam sejam bem atendidas. E o prestador de serviço busque uma formação técnica específica, especializada, para não cometer erro na casa do cliente. Diversos clientes vêm a nós porque os profissionais que estiveram lá e fizeram bobagem. Aí vem a nossa empresa para fazer a correção da má prestação de serviço desses profissionais que não estão preparados e outros, né, como eu estou dizendo, são golpistas. Quer ver um esquema que está errado? Que é feito também? Empresas, eles contratam um engenheiro arquiteto, eles pagam aquele engenheiro arquiteto empresta o registro dele. Ele estuda 5 anos, estuda muito, né? São profissões louváveis, profissões bonitas. Engenheiro, arquiteto, tecnólogo. Então, mas ele, o que ele faz? Ele empresta o registro dele àquela empresa para poder dizer que aquela empresa tem um CREA. Aí ele leva para o público consumidor o CREA, o CAL, o CFT, né? Aí engana o público consumidor dizendo que tem, mas na hora, esse engenheiro arquiteto, o que ele faz? Ele empresta o registro dele, ele vai ganhar ali um salário mínimo e meio, mas ele nem vai exercer essa atividade. Isso é crime, ele pode perder o registro dele junto ao conselho de classe, ele pode sofrer sanções junto ao conselho de classe.
Então, aí, esse engenheiro arquiteto não vai à prestação de serviço. Na sua residência, tem que entrar o profissional que vai fazer a prestação de serviço, que entrar na sua residência, ele tem que ter registro de conselho de classe. Fora isso, ele não pode exercer aquela atividade. Se tem um engenheiro responsável, ele tem que estar ali naquele momento da investigação. Se ele fala, não, mas eu não preciso estar no momento, se não precisa, beleza, então tem que mandar um técnico de edificações com registro de conselho de classe também. E quem vai assinar o relatório é o prestador de serviço. Não pode um bombeiro exercer essa atividade, todo esse estudo, toda essa análise, utilizar todos esses equipamentos, e depois quem assinar é o engenheiro. Isso é crime. Ele não pode, o engenheiro tem que estar lá presente, ou mandar um profissional capacitado, que aí, se for um técnico de edificação, ele vai assinar a prestação, a investigação, ele vai ser responsável daquela investigação. Qualquer coisa de errada que ele cometa, ele vai responder seu conselho de classe. Então, é outro golpe que é aplicado na praça, que o público consumidor tem que ter muito cuidado. Exigir, quem vem na minha residência? Qual profissional que vai vir na minha residência prestar esse serviço na minha empresa, na minha indústria? Ele é especializado, tem registro de conselho de classe? Ah, não precisa? Então não contrata. E descarta imediatamente. É isso que eu estou esclarecendo para todo o Brasil, para ter muito cuidado com quem contrata. Outra coisa aqui, eu atuo no Rio de Janeiro, né? Então, no Rio de Janeiro, como eu tenho dito, nós somos muito plagiados, né? A nossa empresa é mais destacada no Brasil, nossa empresa mudou totalmente o mercado, esse tipo de prestação de serviço no Brasil, novas técnicas, novos equipamentos. Foi um verdadeiro marco temporal com nossas participações midiáticas, né, em grandes veículos de comunicação, como nós podemos participar aqui na Conexão Brasil, na Com Brasil TV. Estou aqui no nosso laboratório, né, que esse é o ponto de atividade da Caça Vazamento RJ, que a gente faz treinamento, recuperação de alguns equipamentos. Então, é um local importante para nós. Então, eu tenho mostrado sempre na Com Brasil TV nossos equipamentos, né? Vocês podem ver aqui diversas coisas, diversos equipamentos, muita tecnologia. Caça Vazamentos RJ, posso dizer para vocês que é um absurdo em tecnologia e está ao alcance de todos. Aqui no Rio de Janeiro, quiser contratar, estamos sempre prontos a atendê-los. O Caça Vazamento RJ, né, eu tenho sempre dito isso para todos, se orgulha muito de ter ajudado o Brasil nesse ramo de atividade, né? Nós mudamos radicalmente essa atividade no país, com novas técnicas, novos equipamentos. Então, 80% do que é usado hoje no país, nesse ramo de atividade, graças à nossa atuação nos grandes veículos de comunicação, meios de comunicação, como a Com Brasil TV. Então, eu tenho aqui sempre mostrado. O pessoal tem me pedido para trazer novidades. Em breve eu estarei trazendo outros equipamentos, fora esses que eu costumo mostrar aqui. Então, câmeras, ultrassons, né, são equipamentos de audição, para escutar no solo, parede, detectores de umidade, câmeras termográficas, né, medidores de temperatura. São diversos equipamentos que auxiliam na busca do vazamento de água, né? Você tem transmitter, né? São aparelhos também que nós fomos o pioneiro no Brasil, detecção de vazamento de água com hidrogênio, né? Nossas redes sociais lá no YouTube, Caça Vazamento RJ, você tem lá diversos trabalhos que nós prestamos nas residências, empresas, indústrias, que a gente está sempre usando esse tipo de equipamento, essas câmeras portáteis. Então são diversos equipamentos para poder, e a gente não esconde jogo, né? Muito orgulho de poder mostrar para todo o Brasil todo entra em contato conosco, a gente passa informações, explica como é que funciona essa atividade, esse tipo de equipamento, como comprar. Nós não vendemos equipamento, nós vendemos o quê? Não vendemos. É um prazer contribuir para todos esse tipo de trabalho e levar essa atividade no Brasil, né? Muita satisfação, então estou sempre trazendo informações, novidades, e no próximo programa trarei ainda coisas novas. Você sabia que é possível se aposentar recebendo mais? No escritório CSCN Advogados, já ajudamos mais de 700 famílias a conquistarem o melhor benefício do INSS, com estratégia e acolhimento. Seja trabalhador urbano ou rural, nós cuidamos de cada detalhe para que você tenha seus direitos garantidos. Não deixe para depois o que pode mudar a sua vida agora. Entre em contato com a nossa equipe e descubra como garantir uma aposentadoria mais tranquila e justa. CSCN Advogados, especialistas em direito previdenciário. Conexão Brasil, toda segunda-feira, 14 horas. Assista quando quiser pelo canal do YouTube.